Olá, queridos amigos, entramos no dia de guerra e se o Estreito de Hormuz fechar completamente, a economia mundial irá sentir um impacto devastador a nível global brutal. Petróleo, gás, transporte marítimo, tudo depende daquele estreito corredor de água entre o Irão e a Península Arábica. E neste momento, este corredor está no centro da guerra. Uma guerra que começou com ataques entre Israel, Estados Unidos e Irão. Uma guerra que já se espalhou pelo Golfo e começa a afetar uma das rotas de energias mais importantes do planeta. Aqui em Portugal, a corrida às bombas de gasolina, pelo aumento brutal, já como consequência, é visível. Queridos amigos, e a pergunta que poucos estão a fazer com honestidade é esta. Não estamos perante uma guerra regional. Estamos, possivelmente, perante o início de um choque global. Quero com este vídeo hoje tentar analisar e dar algumas linhas de pensamento sobre cenários reais do que pode acontecer agora. E vou tentar fazer isso sem ilusões e sem qualquer tipo de propaganda ou faccionismo. Apenas a realidade. E a guerra do Irão é o fim das ilusões geopolíticas. Queridos amigos, há guerras que ficam confinadas a um único território. E há guerras que, de repente, deixam de pertencer aos mapas. Elas começam a pertencer ao preço da energia, ao custo dos bens alimentares, à estabilidade das economias e à ansiedade das sociedades. Queridos amigos, é isto que está a acontecer agora. Ao fim de 8 dias de guerra, entramos no 9º, entre Israel, Estados Unidos e Irão, o conflito já ultrapassou as fronteiras iniciais. Chegou ao Líbano, paralisou o Golfo. O Estreito de Hormuz está quase completamente paralisado, bloqueado. E esta guerra começou a produzir aquilo que a maior parte do comentariado e dos analistas mais sérios têm exortado e temiam. Um choque energético com impacto global. Queridos amigos, todos percebemos e é fácil de entender que quando a energia entra em crise, a gente se sente imediatamente no bolso. E o mundo inteiro entra em tensão. Queridos amigos, há um erro de análise, o erro de análise mais comum que se costuma fazer, que cria a primeira ilusão que precisa ser desfeita. A primeira ilusão que precisa de morrer é esta. A ideia de que esta guerra vai acabar rapidamente. O Irão não é um pequeno ator. O Irão não é uma milícia. O Irão é um regime isolado e não é também um regime isolado sem profundidade estratégica. É um país enorme. É um país com mais de 90 milhões de pessoas. O seu território é vastíssimo e possui estruturas militares
algumas delas descentralizadas e com décadas de experiência em guerra indireta. Mesmo que parte da sua capacidade militar seja degradada ou obliterada, como se está a tornar comum o uso da palavra, que acaba por não significar aquilo que é o seu verdadeiro significado. O Irão continua e está a mostrar que tem meios suficientes para prolongar a crise. E prolongar uma guerra não é necessariamente vencer. Prolongar uma guerra significa algo muito mais simples, porém muito mais perigoso. Significa tornar a guerra cara demais para todos os outros. As suas consequências da guerra tornam-se globais. Precisamos então de compreender qual é o verdadeiro centro da guerra. E o verdadeiro centro desta guerra não está nos mísseis. Não. O verdadeiro centro desta guerra está na logística, está na energia e está na psicologia económica global. Queridos amigos, o Estreito de Hormuz é o ponto mais sensível do sistema energético mundial. Como sabem, cerca de 1/4 do petróleo transportado por mar no planeta passa por aquele estreito, passa por aquele gargalo. E uma parte enorme do gás liquefeito, o gás natural, também. Então, não é apenas uma rota, é o gargalo do sistema energético mundial. Quando esse gargalo entra em risco, qual é inevitavelmente a consequência? Todo o sistema acaba por sentir e sente. Estamos a assistir às repercussões. Os seguros marítimos dispararam. Os navios estão estacionados e deixam de passar e vão também ter problemas logísticos para as suas tripulações. Os prémios de risco, sky high, dispararam. E de repente, o petróleo, o gás e o transporte ficam mais caros. Neste momento, já 25% do que estavam antes do início da guerra. Mesmo para países que nem sequer importam diretamente daquele lugar, como é o caso de Portugal. Vivemos num mundo global e as consequências são globais. O mercado é global. E juntamente com tudo isto, o medo também é global. O impacto já começou. Os efeitos começaram quase imediatamente. Os preços do petróleo subiram, gasolina, gasóleo. O combustível de aviação disparou, que torna as viagens cada vez mais caras. O gás europeu voltou a subir de forma significativa. E notem, e os bancos centrais começam a emitir avisos. Queridos amigos, porque quando a energia sobe rapidamente, há uma consequência imediata. A inflação volta, os preços começam a descontrolar-se. E como consequência de tudo isto, a economia e a indústria abrandam. O crescimento trava e as sociedades entram novamente num ciclo de ansiedade económica. Ou seja, mesmo que os combates estejam lá do outro lado do mundo, o impacto chega ali à bomba da gasolina, como está a acontecer, e para o mês que vem à conta de eletricidade e na segunda-feira nos preços dos alimentos. Há vários cenários que podem surgir de uma análise prospectiva. O primeiro cenário
que vos quero falar é se a guerra se tornar prolongada. E o cenário mais provável nas próximas semanas não é uma vitória rápida. O cenário mais provável é uma guerra prolongada. Continuação de ataques aéreos, retaliação indireta, pressão sobre as rotas marítimas, instabilidade regional permanente e ataque a alvos indiscriminados que vão condicionar todas as cadeias de abastecimento. Ninguém vence rapidamente, mas todos vão pagar. Este tipo de guerra não procura necessariamente destruir o adversário. Procura tornar o custo do conflito insustentável. E como estamos já a assistir, esse custo já começou a espalhar-se pela economia global. Façamos um outro cenário. O cenário de uma reabertura parcial do Estreito de Hormuz, que é também possível. As grandes potências podem tentar garantir a reabertura parcial do Estreito, com escoltas militares. Com seguros garantidos por Estados, como os Estados Unidos estão já a tentar oferecer às seguradoras. Com pressão diplomática, como está a acontecer a China a fazer ao Irão. Mas mesmo que isso aconteça, isso não será a normalidade. Isso será apenas a constituição de um corredor e permitir que se estabeleça um corredor fácil, mas muito caro. E com a constante ameaça. Um único incidente pode voltar a fechar tudo. Outro cenário é aquilo que já estamos a começar a assistir, que é a escalada regional. E este risco de alastramento. Amigos, o conflito já tocou o Líbano e os países do Golfo, alguns dos países do Golfo. E se estruturas energéticas começam a ser destruídas, refinarias, portos, instalação de gases, centrais de dessalinização. Queridos amigos, a crise deixa de ser logística. A crise passa a ser produtiva. Ou seja, não é apenas já o tratar de transportar energia. Desloca-se este conflito e estas consequências para tratar-se de energia, como passar energia que deixou de existir, porque deixa de ser produzida. E isso vai fazer com que os choques económicos se transformem ainda mais profundos e com consequências mais devastadoras globalmente. E agora falando da Europa, o problema europeu. Para a Europa o problema é particularmente sensível, porque a Europa depende fortemente da estabilidade energética global. Quando a energia sobe, a indústria perde competitividade e o euro enfraquece. Como estamos a ver, o euro já está mais baixo e o dólar mais alto. A inflação regressa inevitavelmente e o crescimento desacelera. Ou seja, um conflito distante pode transformar-se rapidamente numa crise política interna. E neste momento, onde a Europa é incapaz de criar uma política de defesa comum, os seus egoísmos vão acelerar e vão ainda aprofundar mais esta crise. Queridos amigos, gostaria agora de fazer uma leitura mais profunda. Existe uma camada mais profunda sobre esta crise que raramente aparece nas análises. É que, vejam, guerras como esta não nascem apenas de interesses estratégicos.
Elas nascem também de feridas históricas, medo coletivo e identidades em confronto. Basta observar as retóricas dos líderes protagonistas. Na psicoterapia existe um padrão conhecido que diz que sistemas traumatizados tornam-se hipervigilantes. Interpretam tudo o que acontece como uma ameaça. Confundem controle com segurança e acabam por repetir os mesmos ciclos de conflito. Queridos amigos, as nações fazem exatamente a mesma coisa. Quando o medo domina a imaginação política, a força passa a ser confundida com solução. Identificam-se com isto? É o que está a acontecer. E a guerra passa a parecer inevitável. Que loucura. Então qual é o problema profundo do sistema internacional? O problema é que, queridos amigos, o sistema internacional, se repararem, ainda funciona muito bem assim, nos interesses dos seus atores. Reage, escala, retalia, dissuade, mas raramente cura. Estes são os padrões. É um sistema extraordinariamente poderoso para travar guerras totais. Mas, ao contrário, muito frágil para construir uma confiança duradoura. Sugiro que vejam o meu vídeo de ontem sobre a confiança. Porque sem confiança entre os povos, entre os Estados e entre civilizações, a segurança torna-se sempre provisória. Por isso, queridos amigos, fazer uma análise honesta é dura. O mais provável não é uma paz rápida. Queridos amigos, infelizmente o mais provável é uma guerra prolongada, cara, regionalmente contagiosa e economicamente desestabilizadora. Uma guerra que talvez não destrua imediatamente os remanescentes ainda da ordem internacional, mas que acelera algo que já estava a acontecer. A perda de confiança no sistema que organiza o mundo. Queridos amigos, quando um sistema deixa de oferecer segurança, previsibilidade e justiça. Bom, a justiça nunca existiu. A segurança tem vindo a diminuir o tempo e a previsibilidade desapareceu. A história começa a exigir outra coisa. Começa a exigir uma forma mais madura de pensar o poder. Uma forma mais profunda de compreender a interdependência humana num mundo global onde a desmaterialização do tempo e do espaço é a realidade. Porque, queridos amigos, no fim há apenas uma verdade simples que a história continua a repetir. Num mundo profundamente interligado, nenhuma nação ou Estado consegue incendiar a casa comum sem acabar por respirar o fumo. A história mostra-nos sempre que devemos olhar para ela com consciência, mas neste caso mostra-nos algo inquietante. Grandes coisas raramente começam com um único erro. Elas nascem de décadas de tensões acumuladas, até que um dia o sistema deixa de simplesmente conseguir manter o equilíbrio. A história dos 2 últimos séculos da humanidade mostra isso.
A verdadeira questão agora não é apenas em saber quem ganha esta guerra ou quem vai ganhar. Não, queridos amigos. A verdadeira questão é esta. O mundo está preparado para viver com as consequências dela? Porque, na realidade atual, num mundo profundamente interligado, nenhuma nação consegue incendiar a casa comum sem acabar por ser afetada. Queridos amigos, quero-vos fazer e deixar e concluir este vídeo com uma pergunta. E a pergunta é: eu gostaria de saber qual a vossa opinião. Estamos perante apenas mais um conflito regional? Ou o mundo está a entrar numa nova era de instabilidade global? Esta, queridos amigos, é uma questão sobre a qual todos temos que refletir. Queridos amigos, espero que este vídeo possa contribuir para algum esclarecimento, para um aproximar de uma leitura real da realidade e para que cada um de nós possa refletir para enfrentar estes tempos difíceis e nos tornarmos cada vez mais empenhados em construir a paz através do nosso caráter, das nossas atitudes e das nossas ações, por forma a que possamos desenvolver qualidades e virtudes espirituais, como a paciência, a misericórdia, a boa vontade, a benevolência, para contribuir para o progresso do mundo. Isso estabelece-se através de uma mudança interior do indivíduo. Queridos amigos, um grande abraço e até ao próximo vídeo.